E aí, pessoal, deixa eu ajeitar direitinho aqui a câmera. Acho que assim tá bom. Eu vou fazer a revisão com vocês sobre os assuntos que vão cair na prova, né? Principalmente os assuntos que envolvem o segundo reinado do período brasileiro, né? E inicialmente eu quero deixar claro para vocês que o segundo reinado, né, ele vai estar acontecendo justamente depois que Dom Pedro II dá o golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade, ele foi justamente colocado, né, junto com os liberais. Então, os liberais ajudaram o Dom Pedro II a assumir o governo brasileiro, porque estava tendo muita instabilidade. Então, esse período de instabilidade estava justamente causando muitas intrigas, porque tinha os lados liberais e os lados conservadores no governo. E um momento assumiu os liberais, né, no caso esse período regencial, e outra hora assumiu os conservadores. E os liberais perceberam que dessa forma ia acabar sempre sendo assim, e ia ser um governo cheio de instabilidade. E por causa disso, acontece o golpe da maioridade e Dom Pedro II ele vai estar assumindo o seu governo, certo? E aí é que tá. A gente ainda presencia o segundo reinado sendo um período com instabilidade política, porque ainda tem os dois focos principais políticos, né, liberais e conservadores. Temos também sendo um período cheio de revoltas, e essas revoltas, a maioria são revoltas populares, e essas revoltas populares, a maioria vai estar envolvendo os negros. A gente está passando agora, de 1840 para frente, um período onde estão tendo vários tipos de leis, certo? E essas leis, elas são um projeto de leis para abolir no final a escravidão. E aí é que tá. Temos de um lado a Inglaterra, tá? Lembrando que a Inglaterra ela é o primeiro país a colocar a mão na massa em relação à Revolução Industrial. Então a Inglaterra ela tá produzindo muito agora, então tá sempre tendo muita produção, e em contrapartida outros países começaram a se industrializar também. O exemplo foi a França. E aí é que tá. Temos a Inglaterra querendo vender para alguém. E eles veem a América sendo um grande cliente, né? Um cliente em potencial. Porque tinha muitos negros. E os negros, o pensamento, né? Os negros, se eles não fossem escravos, eles poderiam comprar principalmente o material têxtil, no caso a produção de roupas, que a Inglaterra estava fazendo. Então esse era o pensamento que se tinha. Deixa eu só beber uma água aqui. Então aí é que tá. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. Só que Dom Pedro ele pega e fala, olha, não é tão fácil assim. A gente passou desde o descobrimento do Brasil até agora trabalhando em cima de uma mão de obra escravista. E essa mão de obra escravista, justamente, ela vai fazer com que as pessoas, no caso os senhores de engenho, estejam no poder. Não só os senhores de engenho, mas a elite brasileira sempre esteja no poder e sempre tenha um grande lucro excessivo, porque eles não precisam estar pagando para os escravos trabalharem. E aí é que tá. Chegar e falar, pronto, acabou a escravidão, seria um problema imenso. Porque, primeiramente, eles tenham perdido todo o dinheiro que eles utilizaram para investir nos escravos, né? E fora que eles não queriam isso. Além de ser uma questão de racismo, eles não queriam perder os lucros dele. Então, eu não quero estar tendo que pagar para outra pessoa para trabalhar aqui, sendo que eu tenho aqui o escravo que trabalha de graça para mim, eu comprei o escravo. Então, percebem a noção que se tinha na época? Então, era complicado. E aí, a gente vai ter, então, várias leis, certo? E o país, né, o Brasil, ele pensou o seguinte, vamos fazer leis para mostrar para a Inglaterra que a gente está acabando com a questão da escravidão. Detalhe, a Inglaterra não deixava claro que era justamente que ela queria que o Brasil acabasse com a escravidão para vender o seu comércio aqui. Não, ela deixava subentendido, porque por trás dos panos, né, ela era com esse fator capitalista, mas ela sempre dizia, é uma questão humana, a gente quer que vocês acabem com a escravidão porque não tem países escravistas. Vamos seguir com uma onda, vamos ser pessoas humanizadas, sabe? E aí é que tá.
como eu estava falando, né, nesse período do segundo reinado vai começar a surgir vários tipos de leis que vão dizer que são leis para inglês ver. Leis para inglês ver é justamente as leis que elas são feitas para o inglês achar que está acabando com a escravidão. Só que se a gente for colocar isso na pauta de discussão para a gente analisar certinho, essas leis não vão acabar dando certo. Vamos lá. A gente vai ter a lei do ventre livre, tá? A lei do ventre livre quer dizer que aquela criança nascida a partir de agora, ela é uma criança livre. Mas vamos analisar que criança consegue se manter sozinha. Então, é um questionamento. Eu sei que ela tá livre, mas aí é que tá. Ela fica, vamos supor, 15 anos morando... Ela fica 15 anos morando junto com a mãe, no engenho, trabalhando de maneira escrava. E aí é que tá. Como é que essa criança vai ter subsídio suficiente? Essa criança, ela não consegue se manter sozinha. Fora que ninguém vai aceitar um negro. É uma questão de racismo presente. As pessoas não querem conviver junto com os negros. É uma questão de superioridade. No caso, é aquela coisa que eu comentei com vocês da superioridade branca. No caso, as políticas de embranquecimento. As pessoas queriam ser brancas, queriam população mais branca. Então, essa política de embranquecimento foi trazer pessoas da Europa para cá, para terem relações com as pessoas brancas aqui, aumentar a população branca. Porque a sociedade brasileira, ela foi formada a partir de relações, tá, forçadas dos brancos europeus com as indígenas que estavam aqui, com as escravas que vinham para cá. Então, justamente isso... Era justamente a população praticamente toda, era uma população mestiça, uma população negra, uma população indígena. E aí é que tá. Começaram achando ruim e queriam deixar a população mais branca. Então aí é que tá. Se tá tendo políticas de embranquecimento para aumentar a população branca no país, como é que a gente vai ter essa criança tendo algum subsídio? Como é que ela vai conseguir sobreviver sozinha? Temos também a lei do sexagenário. Essa lei vai dizer que pessoas escravas acima de 60 anos, eles vão ser livres. Mas aí o questionamento é, como é que esse escravo acima de 60 anos, ele vai conseguir chegar a 60 anos, né? Porque as condições que se tinha do escravo para trabalhar é que eles batiam nele, tá? Por qualquer motivo que eles quisessem, né? As pessoas brancas batiam nos escravos por qualquer motivo que eles quisessem. Bater para, tipo, cair pedaços da carne, deixar ensanguentado, ele passando mal, passando fome, com doenças, com frio, com uma questão mínima, decente. E isso a gente vai ter... Qual é a condição que o escravo tem para chegar a 60 anos? Sendo que existe um relato imenso dos maus tratos que ele sofria. Então, como é que a gente vai ter que o escravo conseguia chegar a 60 anos? E ainda por cima, vamos analisar que beleza, ele chega a 60 anos, mas aí ele sai quase com nenhuma condição física para ter uma saúde de chegar, sair do engenho e ir trabalhar em algum outro lugar, né? Construir tudo do zero, imagine a saúde fragilizada que ele vai ter. Então é algo bem complicado realmente da gente conseguir compreender, né, a situação da época, porque a gente vai ter tudo isso acontecendo, mas uma lei de fato a gente não acaba tendo, né? Temos também a Lei Eusébio de Queiroz, que é abolindo o tráfico negreiro. Então, preste bem atenção nisso, tá? Lei de 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Então, essa lei, ela vai dizer que nenhum navio negreiro, ele pode trazer escravos para cá, porque ele está acabando com o tráfico de escravos. Mas ainda percebem que a gente não acabou com a escravidão. A gente acabou com várias outras maneiras. Essa, eu acredito, na minha vista, é que acaba sendo uma realmente definitiva, de não trazer mais escravos. Mas era óbvio que nas intocas sempre ia estar acontecendo esse tráfico negreiro. Mas era bem na escondida, sabe? Nesse período, a sociedade açucareira, ela também
poderia estar oferecendo a alforria. A alforria justamente vai ser a carta de liberdade dos escravos. Mas aí é que tá. O escravo, ele tinha que estar trabalhando. Normalmente eram escravos que trabalhavam nas cidades. Porque o escravo que trabalhava na cidade, ele conseguia receber um pouco de dinheiro. Porque o dinheiro que ele recebia, o escravo que trabalhava na cidade, a maioria era para o seu senhor, mas uma pequena parte ficaria para ele. E aí esses escravos que trabalhavam na cidade, eles conseguiam estar comprando a sua carta de liberdade, que é a alforria. Mas tem um porém, porque o senhor, o dono dele, tem que estar ciente e aprovar. Então não é chegar assim, ó, sou uma escrava, eu quero comprar a minha alforria. Toma aqui, eu estou com dinheiro suficiente. Mas aí o meu dono, né, tudo trabalhando isso como se fosse uma hipótese, o meu dono pega e fala, eu não quero vender a alforria pra você. Você é minha escrava e eu não vou estar oferecendo pra você a liberdade. Só um momentinho, tá? Vou voltar aqui, né, porque meu gato estava dentro do lixo, aí eu tive que tirar ele de lá. Sim, continuando. Então a gente tem esse detalhe, né, a compra da alforria. E aí a gente vai ter todas essas leis, tá? A lei do ventre livre, sexagenário, Eusébio de Queiroz, que vai estar atuando sempre em cima dessa questão da libertação dos escravos, mas sempre frisem bastante, porque essas leis foram consideradas leis para inglês ver, porque na prática não dava totalmente certo. E esses escravos continuavam em situações de escravidão. E aí a gente vai ter, por fim, a Lei Áurea, que a Lei Áurea é promulgada em 1888, a Princesa Isabel que assina, tá? Então, a Princesa Isabel assina essa lei e fala, vamos acabar com isso, vamos acabar com a escravidão. E quando ela faz isso, traz muita uma insatisfação popular das elites. Como eu tinha falado pra vocês antes, qual era a elite que queria deixar no poder uma pessoa, tá? Que, no caso, tirasse o sustento dela, né? Então, a gente tem essa problematização. Porque aí, o período do segundo reinado do Brasil é um período com estabilidade a todo momento. A gente vai ter isso sendo principalmente, né? Que fez com que no ano seguinte fosse promulgada a República. Então, justamente, ela é promulgada porque tem muita satisfação, tanto popular, tanto satisfação da elite, porque a elite não queria deixar que saísse a escravidão. E a Princesa Isabel fala, não, vamos acabar com a escravidão mesmo. Mas eu volto a afirmar num ponto. Qual é o subsídio que a gente vai ter dessa população negra que está saindo da escravidão? Então, ela vai ter que continuar trabalhando em uma situação análoga à escravidão, justamente porque as pessoas, elas não iam estar oferecendo coisas boas a esse negro. Então, beleza, o senhor de engenho fala, beleza, eu vou ter que acabar com a escravidão, mas se você quiser continuar trabalhando aqui, você vai trabalhar em situações semelhantes à escravidão. Eu não vou lhe pagar praticamente nada. E era a maioria do que eles faziam, né? Eles tinham que aceitar, porque justamente eles não tinham o que fazer. Era trabalhar em situações análogas à escravidão ou não trabalhar. Lembrando que eles não tinham tanto apoio em outros locais. A gente tinha alguns quilombos que ofereciam esse apoio, mas mesmo assim os quilombos sofriam durante o período histórico uma retaliação, as pessoas iam em cima para acabar com esses quilombos. E aí a maioria das pessoas acabaram ficando nos engenhos, recebendo praticamente misérias, e mesmo assim, porque não tinha outra alternativa, tá? Então, outro ponto aqui de discussão é justamente sobre a industrialização desse período. A gente vai ter a figura principal sendo o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi uma pessoa, tá? Que ele se tornou membro da elite porque ele começou a fazer vários investimentos industriais para o Brasil. Ele construiu grandes ferrovias que ligavam estados a estados. Então, ele investiu na industrialização do país. E isso ficava afetando diretamente com o Dom Pedro II. Porque o que era pensado o Barão de Mauá tá fazendo mais do que o próprio imperador. Então acabou sendo uma figura que teve um pouco de choque com o imperador. E em contrapartida a isso, a gente vai ter que o Barão de Mauá ele acabou falindo porque queimaram alguns pontos centrais
do comércio pra ele. E ele acabou falando justamente porque a oposição, né, dele contra ele ficou tentando atacar ele dessa forma, então destruindo as coisas que ele tinha. E eu falei até pra vocês que justamente a gente vai ter o filme Barão de Mauá, que é um filme que eu recomendo assistir quem tiver tempo ou não. Mas enfim, parece que tem no YouTube. É muito bom. Deixa eu ver mais aqui o que eu posso comentar com vocês. Bem, pessoal, eu acredito que esses assuntos que eu deixei aqui, claro, dá pra fazer a prova tranquilo, porque, como eu falei, tô fazendo a revisão em cima da prova. E, enfim, acredito que eu consegui abordar tudo, tá? Vou fazer a de filosofia e vou mandar também. Mas, no geral, isso aqui dá pra vocês tirarem uma nota maravilhosa, tá?